Olha só, gente, você que está assistindo pelo YouTube e não é inscrito no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você receber as notificações das mensagens novas e de outras coisas também que eu posto, tá bom? E deixa um like para mim aí, comente, para que o reino de Deus seja pregado aos quatro cantos dessa terra. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre a vida de Paulo. Gente, eu vou tirar um dia para nós fazermos realmente, detalhadamente, um estudo assim bem caprichado dessa viagem que Paulo fez. Sabe, uma viagem turbulenta, que não é a viagem dos sonhos de ninguém, né? Mas que Deus operou grandemente do começo ao fim dessa viagem. Então, se você quer saber realmente do que se trata, você vai lá em Atos, a partir do capítulo 20 alguma coisa, deixa eu ver, 27 em diante, vai falar bastante sobre essa viagem. Mas nós vamos pautar a nossa nota aí que é de Deus de hoje no capítulo 28. Lá no comecinho do capítulo 28. Então, assim, só para vocês entenderem do que se trata. Primeiramente, o apóstolo Paulo é uma pessoa que nos ensina, meu Deus, do começo ao fim, né, ter um comportamento cristão. Ele nos ensinou muita coisa, é um homem que realmente é um exemplo para mim. Eu amo, sempre gostei de estudar sobre a vida dele. Para mim é um homem assim que me dá um exemplo de vida, de superação, de ousadia, de determinação, que me ajuda muito nas minhas lutas. Então, as cartas que ele escreveu para as igrejas, gente, essas cartas nos ensinam muito, muito o nosso comportamento de cristão. Então, e eu amo mesmo estudar sobre a vida dele. Inclusive, eu acho que há uns 2 milhões de anos atrás, eu dei um estudo bem legal da vida dele para os jovens, que não são mais jovens hoje, sabe? Hoje já são tudo casados. Então, porque não era vocês, ele é outra geração. Nós tínhamos um livrinho, eu tenho esse livrinho em casa ainda, que falou sobre a vida. Era uma apostilinha, assim, sobre a vida de Paulo, e a gente estudou tudo sobre ele. As viagens que ele fazia. Não me pergunte hoje nada, que eu não me lembro de detalhes não, mas eu tenho esse livro lá. Nós fizemos um estudo muito, muito bom. E só me acrescentou, gente, tenho certeza. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa viagem, né? Como a gente já sabe, né? O apóstolo Paulo, ele foi preso, né? Por defender o nome, por pregar o reino de Deus, né? Por fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Ele foi preso, e mesmo ele estando preso, sendo levado, você pode ver, se você ler, você vai saber o que eu estou dizendo. Mesmo ele sendo preso, levado, colocado nesse navio para levar, porque o objetivo era levar o apóstolo Paulo até César, até lá na Itália. Então, mesmo ele estando preso, você não vê o comportamento dele como sendo uma pessoa presa. Porque, na verdade, ele era tudo menos preso. Ele poderia estar debaixo de um jugo aqui dessa terra. Ele poderia estar debaixo, né, de uma lei injusta nessa terra, porque ele foi preso injustamente. Mas ele não se sentia preso. Ele agia com liberdade. Por quê? Porque no fundo ele era livre, né? Com o Espírito Santo de Deus, qualquer lugar que você esteja, você se sente livre. Por mais opressão que tenha nesse lugar, você tendo o Espírito Santo, o Senhor te dá um escape. Eu sei que muitas vezes nós não vivemos num ambiente favorável. Às vezes você tem uma casa tóxica, com um pai tóxico, com uma mãe tóxica, com irmãos também que só infernizam, né? Muitas lutas, muita opressão, pessoas que muitas vezes não servem o mesmo Deus que você, o verdadeiro Deus. Então você muitas vezes pode viver nesse ambiente tóxico, mas não ser tóxica. Você não se contaminar. É possível? É possível. É fácil? Não, não é fácil, porque quando você mora com alguém, quando você convive com alguém que fala a mesma língua que você
Nossa, que bênção que é, não, gente? Maravilhoso. Você vai falar de Deus, a outra, opa, vamos falar de Deus. Coisa boa. E porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, é verdade, Deus é mesmo. E quando você mora num lugar onde não se fala de Deus, quando se fala de outros deuses, é difícil. Mas não é impossível viver. E viver bem. Viver bem. E eu vou falar para você, escuta bem o que eu estou falando. Não é porque você é evangélico, não é porque você é cristão, que você não vai mais participar de festa. É que agora não participa por causa da pandemia, né? Mas você não pode virar as costas para sua família, porque agora eu sou evangélico, não vou num churrasco da minha família. Agora eu sou evangélico, não vou no aniversário da minha família. Aí que você tem que ir, meu filho. Aí que você tem que ir. Por que você não pode? Você é melhor que os outros? Não. Mas eles vão beber, eles vão fumar. Eles vão beber, eles vão fumar, mas você não vai. Não tem esse negócio, gente. Eu falo sempre, Jesus amado, nós temos que colocar o povo de Deus no meio dos advogados, dos médicos, de toda essa classe, dos embaixadores, porque como é que eles vão conhecer Jesus se não tiver quem pregue? Então não tem esse negócio, agora eu sou evangélica, não vou mais para nenhum aniversário. Para com isso, você está sendo, não sei nem qual que é a palavra que eu falo para você, o que você está sendo. Não é assim. Não é dessa maneira que o Senhor nos ensina, de jeito nenhum. Então aqui no capítulo 28 de Atos, nós vamos ver um pouquinho da vida de Paulo. E sabe o que eu foquei mais? Sobre um momento que teve aqui, em que Paulo estava já numa ilha, o barco que ele estava, né, deu ruim, deu uma tempestade lá, quebrou o barco, tiveram que pular do barco e eles chegaram até uma ilha. E olha, uma coisa muito séria que eu acabei de lembrar dessa história, antes deles saírem do barco, do lugar onde eles estavam, para ir em direção para onde eles estavam indo, o apóstolo Paulo chegou, vamos dizer assim, para o dono do navio, tá? Para quem estava comandando o navio, e falou assim: olha, é melhor a gente não ir agora, não ir hoje, porque não vai ser uma coisa boa, não vai ser uma viagem tranquila, vai ter muita perda. O apóstolo Paulo, eu acredito que foi usado por Deus para avisá-los que não era para sair com aquele barco. Mas você acha, e a palavra de Deus fala aqui, quer ver, no capítulo 27, versículo 11, diz assim, mas o centurião, ele cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Ou seja, o Paulo estava dizendo algo de Deus e ele foi desacreditado. Ele falou assim, não vamos sair com essa embarcação aqui, com esse navio, senão vai ter muita perda. E é Deus que tinha mostrado isso para ele, e eles não deram ouvido. Eu sei, gente, que tem muita gente na nossa vida que a gente é usado por Deus para falar certas coisas. A gente está vendo que o negócio vai afundar. A gente chega para a pessoa e fala, não faça isso. Isso aí não vai dar certo. E mesmo assim a pessoa não acredita, vai, faz. E o que acontece? Quebra a cara. E aqui não foi diferente. Não foi diferente. Aconteceu exatamente como Paulo falou que iria acontecer. O negócio começou a ficar ruim, eles entraram numa tempestade que eles não enxergavam absolutamente nada, começaram a perder as coisas, ter que jogar as coisas no mar. Isso é a resposta de quando a gente não ouve a voz de Deus. Quando a gente não ouve um homem, uma mulher de Deus que nos alerta de certas coisas que podem nos acontecer e a gente não, por teimosia, não, eu acho que você está errado, acho que nós temos que fazer, e não ouve a voz de Deus, o que acontece? Nós começamos a perder, gente, perder coisas materiais, perder na nossa vida sentimental. Por quê? Porque Deus nos alertou, mas a gente não ouve, a gente não obedece, e foi isso que aconteceu. E num certo momento, o apóstolo Paulo falou para eles que eles estavam muito temerosos, todos eles, e o anjo
apareceu para Paulo e falou para Paulo, olha, vamos ler. Aí eu voltando, não é nem para eu voltar, né? Mas Deus sabe por quê, né, gente? No capítulo 27, no versículo 24, diz assim, ó, Paulo, o anjo disse para Paulo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. E aí o que ele disse? Portanto, ó homens, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Muitas vezes, nesse caso aqui, o anjo falou para ele, foi dado, Deus te deu todos quantos navegam neste navio. Naquele momento, gente, as pessoas estariam bem por causa de Paulo. Paulo era um prisioneiro, burocraticamente, hierarquicamente, na verdade, ele era o menor dos menores ali. Tinha gente que era muito maior que eles, né? Que eram os soldados que estavam ali, que eram os centuriões, muito mais. Mas diante de Deus, todos ali estariam bem lá na frente pela vida de Paulo. Você sabe que por você a sua família está em pé. Muitas vezes a sua família está estruturada, mas ela ainda não foi em ruínas por causa da sua vida. Deus está preservando. E o anjo do Senhor fala para você nessa noite, que o Senhor te deu todos quantos moram contigo. Deus deu para você todos quantos trabalham contigo. Porque, existem firmas hoje que não fecham, sabe por quê? Porque existem pessoas fiéis nessas firmas. Por isso que Deus não fecha certas firmas. É isso que Deus está dizendo para nós. Nós temos sido bênção nas vidas das pessoas e as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção de quanto você é importante nessa empresa. Não é porque você é bonitinho, não é porque você sabe fazer o trabalho bonitinho, não. É porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E todas as pessoas estão ali por sua causa, bem por sua causa. Na sua casa, mesma coisa. Nada aconteceu na sua casa por sua causa, pela sua oração, pela sua busca. Então, gente, nós não somos qualquer um, não. Eu sou um coitadinho. Não, não é. Ser filho e filho de Deus é maravilhoso, é um privilégio que nós temos de ser filhos e filhas de Deus. Meu Deus, isso aí não tem preço. Nós exalamos o cheiro de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Mas isso aqui acontece quando a pessoa é fiel. Paulo era fiel, ele não era perfeito, mas ele era fiel ao Senhor, assim como eu e você buscamos ser fiel ao nosso Deus. Então, naquele barco, Paulo era bênção. E por ele ninguém morreu. Eles chegaram até uma ilha. E aí, o que aconteceu naquela ilha? Aconteceu algo assim, aos olhos dos homens, seria uma coisa impossível de acontecer. Eles chegaram naquela ilha, estava muito frio, e eles foram fazer uma fogueira. E enquanto Paulo estava ajudando a fazer essa fogueira, o que aconteceu? Ele foi picado por uma serpente. E aí, o mais incrível disso tudo é que, numa ilha, ser picado por uma serpente que provavelmente era venenosa. A chance de sobrevivência do apóstolo Paulo naquele lugar era muito difícil. A chance dele não ter absolutamente nada também era impossível. Então, as pessoas que estavam com ele, os outros prisioneiros que estavam com ele, começaram a observá-lo depois da picada. E o mais engraçado é que as pessoas estavam esperando que acontecesse algo ruim. E eles não estavam entendendo por que não acontecia algo ruim. E aí, o mais incrível de tudo isso é que eles fizeram um julgamento contra a vida de Paulo. Eles falaram assim, nossa, geralmente, olha, esse homem é prisioneiro. Eu acho que ele é muito culpado mesmo, porque olha,
A justiça de Deus não falha, não adianta, de alguma maneira ele tem que ser castigado, tá vendo? Ó, ele deve ser um matador de mão cheia, ainda falaram isso. Por quê? Não morreu no mar, mas vai morrer aqui, ou seja, tem certos tipos de pessoas que às vezes olham para a nossa vida e vê coisas ruins acontecendo com a gente e fica esperando a nossa queda. Fica esperando a nossa morte espiritual. Ah, e fala assim, ele merece. Ah, não, mas está acontecendo isso na vida dele, porque olha o que ele fez há não sei quanto tempo atrás. Tá vendo? Está colhendo tudo o que ele fez, porque os nossos julgamentos são esses, né, gente? Porque a gente olha na vida do outro e fala, nossa, mas foi mandado embora do serviço? Ah, também não é fiel ao Senhor. Ai, ele tá tão doente, tá na cama faz não sei quantos anos também, né? Quando ele podia fazer a obra de Deus, ele não fez. A gente é cheia de fazer essas coisas. Tô mentindo? Ah, gente, não tô mentindo. A gente que é homem e mulher, nós somos muito falhos. Nosso julgamento tá longe de ser o próximo o julgamento de Deus. Nós estamos muito longe. E foi exatamente o que aconteceu. Olha o capítulo 28, diz assim, ó. Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa ele viver. Ou seja, foi liberto do mar, mas a justiça, Deus é justo, Deus vai matar ele, porque ele foi muito ruim. É isso mesmo, Deus é a nossa justiça, não é assim? Tem um monte de crente assim, né? Ah, mas ele fez isso para mim, mas o Deus que eu sirvo é justo. Ele vai alcançar essa pessoa. Gente, para com isso. Nós não temos que ter essa reação, né? Jamais, mas nós temos. Verdade. Oh, Deus, nos livra desses pensamentos, meu Pai Celeste. Olha só. E aí diz assim, e Paulo sacudindo ele, a bicha no fogo, não padeceu mal nenhum, não aconteceu absolutamente nada com Paulo. Gente, olha só, ele foi picado por uma cobra, as pessoas esperando que acontecesse o mal para eles, julgando que ele tinha que morrer mesmo, porque o negócio é, não, tem que morrer mesmo, a justiça de Deus não falha. Não é assim não, olha continuando aqui. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Olha só, gente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Nossa, mas não aconteceu nada. Você viu quanta coisa que eles esperaram acontecer, gente? Que tristeza. Ó, presta atenção. Eles esperavam que inchasse. Eles esperavam que ele ia cair morto. Eles esperavam eles iam esperar que algum incômodo viesse, mas não aconteceu nada. Eles ficaram olhando e falaram assim, nossa, mas esse homem aqui deve ser um Deus. Não aconteceu nada com ele. Gente, por que não aconteceu nada com ele? Vocês acham que isso aqui não é o sobrenatural de Deus na vida de Paulo? Você acha que quem é que guardou Paulo desse veneno? Como numa ilha deserta, como numa ilha dessa, não iria acontecer nada com alguém? Com uma picada de uma cobra? Olha, as coisas de Deus não tem explicação. Muitas vezes é loucura para as pessoas olhar para a nossa vida e ver que certos tipos de coisas, que aquilo mal que vem para nós, na nossa vida, muitas vezes é para o nosso crescimento. Nós aprendemos que aquilo não vem para nos matar. Isso que está acontecendo na sua vida não é para te matar, é para te fortalecer. As pessoas não entendem como você está vivo ainda, como você está dirigindo a sua casa. As pessoas não entendem como que você ainda está em pé, de tanto que a vida, né, está te dando tantas coisas ruins, mas não importa. Você está em pé porque Deus tem te colocado em pé. Paulo estava em pé porque Deus estava cuidando dele, Jesus estava ali. E as pessoas não entendem. Por que ainda a gente não? Por que aquela pessoa ainda tem um sorriso no rosto? Gente, eu já ouvi isso falando da minha pessoa. As pessoas não entendem muitas vezes. Nossa, mas você é assim, você é assado. Mesmo passando por tantas coisas, eu falei, eu sou feliz. Jesus é comigo, eu tenho uma felicidade dentro de mim, porque eu sou feliz. Deus me fez assim, eu sou assim. Eu louvo a Deus cada dia mais.
Agradeço ao Senhor todos os dias da minha vida. Cada dia mais quero estar mais perto de Deus. É assim, gente, que nós temos que viver. Semana passada nós falamos de algo que às vezes já recebi uma mensagem de pessoas que ouviram essa mensagem e falaram para mim sobre isso. Nós falamos semana passada sobre Lázaro, que Jesus, ele não chegou quando estava ruim as coisas. Jesus chegou quando o negócio já tinha desandado, quando já tinha morrido. E às vezes é isso que acontece, às vezes na vida da gente. Jesus às vezes vai acontecer de piorar muita coisa na nossa vida, mas isso não quer dizer que Deus não vai aparecer, que Jesus não vai fazer o milagre, que Jesus não vai ressuscitar aquilo que está morto. Não importa, a gente precisa confiar. Então, gente, e aí o que aconteceu? Jesus livrou Paulo da morte, né? E tinha todo um objetivo, gente, todo objetivo, porque depois disso, Paulo foi levado até a casa de uma pessoa que estava enfermo e orou por ele, ele foi curado. O nome dessa pessoa era Públio. Ele estava doente, ele estava com febre e com disenteria. E disenteria. O pai de Públio. Então, o pai de Públio foi curado pelas mãos de Paulo. E aí, depois disso, muitas pessoas ficaram sabendo, né, que Paulo estava ali, que orou e houve a cura. Várias pessoas chegaram até Paulo, ouviram a palavra de Deus e foram curados. Então, olha só, gente. Então, e eu acho lindo, você vai estudando o comportamento de Paulo. Paulo estava ali, gente, como um prisioneiro. Ele era um dos prisioneiros. Sabe quantos tinham ali? Tinham 276 almas naquele barco. Ele era um desses 276, que desses 276, alguns eram o centurião, os soldados, e outros eram os prisioneiros. Ele estava dentre eles. Ele era um dos prisioneiros. Mas você percebeu que ele não tinha atitudes nenhuma de prisioneiro? Ele era o homem mais livre daquele lugar. Porque não é, gente, esse mundo, ele pode fazer o que for, ele pode tentar nos prender, mas a verdadeira liberdade está dentro de nós. Se você ficar preso em quatro paredes, se você estiver me ouvindo agora, estiver dentro de uma prisão, eu fui preso injustamente, ou eu fiz algo mesmo, estou preso aqui dentro de uma penitenciária. Você pode estar preso dentro de quatro paredes, mas você é uma pessoa livre em Cristo Jesus, porque Jesus é o quem pode dar a vida. Foi falado isso. Quando Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, ele quis dizer o seguinte, porque ressurreição já o próprio nome, ressurreição, já é da vida, da morte para a vida. Ele poderia parar ali. Eu sou a ressurreição, mas não, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque não basta nós termos o fôlego de vida e não termos uma vida com Deus. Não basta nós sermos seres viventes aqui na terra e não ter uma vida com Deus. Por isso ele deixa bem claro, eu sou a ressurreição, eu sou quem te dá a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Só existe vida com Deus. Só existe vida em abundância com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina. Mas independente, porque ele poderia falar assim, mas eu sou teu filho, Senhor Deus. Por que o Senhor permite tanto passar por tantos perrengues aqui? Olha quanta coisa aconteceu nessa viagem. Eu gostaria que você lesse essa história, de quantas coisas aconteceram nessa viagem. E aí ele poderia, questionar Deus. Senhor, mas eu sou teu filho. Por que o Senhor permitiu acontecer tantas coisas assim comigo? Não estou acreditando. Não, o Senhor está esquecendo de mim. Não. Ele sabia que tudo era propósito de Deus. Tudo que ele iria passar, ele confiava no Deus que ele servia. Nós temos essa mania de querer questionar Deus o tempo todo, fazer papel de vítima, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. Também agora que o Senhor quer fazer alguma coisa, também não quero mais. Não é assim? Agora eu já não quero mais também. Senhor, deixa pra lá.
Não quero mais. O senhor não fez até agora mesmo? Também agora não quero. Faz birrinha para Deus, né? Quer ensinar a Deus como que ele tem que fazer as coisas. Verdade ou mentira? Nós somos assim, mas os seres humanos, né? Nós seres humanos somos tão falhos. Ainda bem que Deus nos ama, né? Nos ama incondicionalmente. Então é isso, gente. Coloca, essa palavra, eu espero que vá de encontro ao seu coração. Que possamos confiar em Deus, em qualquer circunstância, e tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Nós não temos esse direito de achar que Deus está entrando naquela casa, destruindo aquela casa, destruindo a vida daquela pessoa, porque ele pecou, ela pecou, e é assim mesmo. A justiça de Deus é uma justiça divina, não depende de nós. Você está sendo hipócrita, porque você está jogando uma pedra em alguém, mas você também tem que soltar a pedra, porque você e eu somos pecadores, nós não temos direito de fazer julgamentos, e o Senhor quer nos usar. Se a gente parar com essa bobeira de ficar julgando o outro e ter uma vida verdadeira com Cristo, o Senhor vai nos usar. Você e eu temos propósito nessa terra. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para conhecer o Grand Canyon, nós não estamos aqui para conhecer Las Vegas, não. Gostaríamos de conhecer algumas coisas? Sim, eu, por exemplo, eu gostaria demais. Peço para Deus, Senhor, antes de eu morrer, eu quero conhecer a Grécia. Lá em Santorini, almoçar no restaurante lá de Santorini, né? Lá na Grécia, aquelas coisas lindas, aquela, como é que fala? Arquitetura linda que eles têm lá. Eu quero conhecer, é um desejo, mas eu não vim a essa terra para conhecer a Grécia. Eu tenho um propósito aqui nessa terra, mas eu peço para o Senhor. A Bíblia fala que a gente pode pedir o que a gente quiser, não é? Eu peço para o Senhor, leva, Senhor Deus, para passear bastante. Quem sabe, né? Eu oro e tenho fé. Amém, gente? Posso ouvir um amém aí? Amém. Então, gente, toma posse. Amém. Toma posse dessa palavra aí, em nome de Jesus. Fica firme com Deus. Que você seja bênção, viu? Onde você estiver. Porque lá onde Paulo estava, quando o negócio está ruim, estava ruim lá, que estava todo mundo quase morrendo naquele desespero daquela tempestade, Paulo se levantou, não foi para gritar junto com a galera, não, socorro, não. Paulo se levantou para dar uma palavra de encorajamento. Será que no meio das lutas, das tempestades, a gente é igual Paulo, que levanta para encorajar, ou a gente é mais um para gritar? Mais um para ter medo? Mais um para ficar, ai meu Deus, o Senhor esqueceu de nós? Não. O verdadeiro homem, mulher de Deus, ele é ousado, ele tem coragem, ele enfrenta. E até a última hora nós estamos ali firmes com Deus. Não deixa cair o negócio, não. Não, pode parar, tá bom? Um grande abraço para vocês, em nome de Jesus Cristo. Beijo no